Olá pessoal, hoje é sexta-feira, dia de Direito Empresarial na Mídia, compilação das principais notícias que saíram nos jornais durante essa semana referente à nossa matéria. E saiu coisa pra caramba, eu tive até dificuldade de escolher o que ia entrar, o que não ia entrar, mas enfim, primeira discussão da nossa sexta-feira referente à tecnologia. Nós tivemos tecnologia, tivemos questões referentes à CVM e questões referentes ao CAD e o Banco Central no que diz respeito à competência dos dois órgãos, tá certo? Muito bem. Em relação à tecnologia, uma chance para você adivinhar. Qual foi o tema que eu te falei semana passada que a gente ia ter que continuar acompanhando a novela? Uber nosso de todo santo dia. Essa semana, pessoal, foi a votação, não sei se você lembra, vamos fazer uma recapitulação muito rapidinha, que em abril do ano passado saiu da Câmara dos Deputados um projeto de lei que buscava regular a atividade de transporte de passageiros individuais através de aplicativos, Uber, Cabify, 99 Táxi. Muito bem, quando esse projeto de lei saiu da Câmara e foi para o Senado, ele sofreu 3 modificações substanciais e nessa semana que transcorreu, essas modificações foram votadas na Câmara dos Deputados. Houve até um rumor na terça-feira de que os deputados não estavam prontos para votar, não queriam votar isso agora, queriam deixar para depois das eleições, mas acabou sendo aprovado um texto muito favorável às empresas de aplicativos de transporte de passageiros. Então parece que o lobby nos corredores do Congresso Nacional funcionou, não agradou em nada os taxistas que continuam fazendo protestos. Mas a Celeuma tinha 3 pontos muito específicos. O primeiro dizia respeito à competência exclusiva dos municípios para regular a matéria, e isso continua assim, vai ser atribuição do município. O segundo ponto dizia respeito, e era um ponto muito polêmico, a possibilidade da prefeitura restringir a quantidade de veículos que poderiam circular. Isso não vai ser feito. Não vai ser necessário uma autorização prévia. Os veículos vão poder circular, mas a competência para regular a matéria vai ser da prefeitura. Um outro ponto muito crítico que caiu foi a questão das placas vermelhas. Também não vai ser necessário que se utilizem essas placas vermelhas. Agora, aproveitando que o texto passou e foi comemorado pelos executivos da Cabify, da 99 Táxi, segundo as matérias que saíram nos dias 28 de fevereiro, 1º de março e 2 de março, tanto no Globo quanto no Valor Econômico, o nosso prefeito Marcelo Crivella já se manifestou dizendo que vai regular sim, que já está trabalhando numa legislação adequada e, palavras dele, na reportagem que saiu no Globo, no dia 2 de março, prefeito pretende cobrar impostos de motoristas de Uber para melhorar o serviço de táxi. Sim, é isso que você ouviu. Os impostos que serão pagos pelos motoristas de Uber, esses recursos, segundo o prefeito, vão ser vinculados, vão ser utilizados, e os tributaristas que expliquem melhor essa situação, vão ser vinculados a melhorias no transporte de táxi. Não sei se você tem conhecimento que em novembro do ano passado saiu um novo aplicativo para taxistas aqui no Rio de Janeiro, que é o Táxi Rio. Táxi Rio é um aplicativo 100% bancado pela prefeitura. O nosso prefeito teve muitos encontros com os taxistas desde que tomou posse, tem atuado lado a lado com os taxistas e já informou que esse dinheiro arrecadado vai ser para melhorar o transporte de táxis, porque assim ele está fomentando a concorrência. Bom, nós temos uma experiência em São Paulo, já em termos de regulação. Lá, os aplicativos de transporte individual de passageiros já pagam uma taxa que varia de 10 centavos a 40 centavos por quilômetro rodado, tá certo? Os motoristas, a partir de janeiro de 2018, já precisam fazer um curso de capacitação, que é de 16 horas. Eles têm um traje, um código de vestimenta, que é de calça, camisa polo ou roupas sociais, para que não dirijam de camisetas de regatas, de bermudas e de chinelo, que inclusive é proibido o chinelo pelo Código de Trânsito Brasileiro. E também
É proibido lá em São Paulo que os veículos tenham mais de 8 anos de fabricação e é necessário também que esses veículos usem um adesivo para identificar a qual empresa de aplicativos eles pertencem. Então, nosso prefeito aqui no Rio de Janeiro não deu uma data para liberar essa lei, essa regulamentação, mas disse que será em breve. Muito bem, continuaremos aguardando as cenas dos próximos capítulos, porque Uber é uma novela interminável. Muito bem, mudando de assunto, nós vamos falar de CVM. CVM é a nossa Comissão de Valores Mobiliários, tá bom? É uma autarquia federal encarregada de fiscalizar o mercado mobiliário e os agentes que atuam nesse mercado. Essa semana foram veiculadas notícias, tanto no Valor Econômico quanto no Globo, dando notícias sobre a condenação de alguns ex-executivos do Banco Pan-Americano, que somam mais de 52 milhões de reais. É muito dinheiro. E aí, nesse processo, a CVM ela tem competência para investigar, para intimar pessoas para que prestem esclarecimentos, pessoas, obviamente, que atuam em companhias abertas e, portanto, no mercado mobiliário. Podem atuar também em corretoras de valores mobiliários, administradores dessas companhias, etc. E aí, nesse processo administrativo sancionador da CVM, ela entendeu que houve prática de crimes contra o mercado de capitais e isso abala a confiança do investidor na lisura desse mercado e, por óbvio, atrapalharia os investimentos. Uma das penalidades que vale a pena mencionar para você são as penalidades de impedimento temporário. Alguns executivos, 4 executivos, tiveram penas que variaram entre 12 e 15 anos que os impedem de exercer qualquer função, qualquer cargo em companhias abertas, portanto, companhias que atuam no mercado de capitais. Para dosar a pena, para fazer a dosimetria da pena, 8 critérios foram levados em consideração pela CVM. Dentre esses critérios, prática reiterada de infrações, prejuízos causados aos investidores, prejuízo ao mercado de valores mobiliários, vantagem auferida pelo infrator, dano causado à companhia, fraude, relevância da participação de cada administrador e das funções desempenhadas. Tudo isso foi levado em consideração para fixar essas penas, que além de inabilitações, existem penas de multas altíssimas, como eu mencionei, mais de 52 milhões. Então, executivos do ex-Banco Pan-Americano foram condenados e a controladora também, que era Silvio Santos Participações, ganhou uma multinha bem elevada. Além disso, a Justiça Federal de São Paulo já condenou a pena de reclusão alguns executivos também. Então, essas condutas foram analisadas tanto em âmbito administrativo da CVM como no âmbito criminal pela Justiça Federal. Um outro assunto muito interessante que apareceu nos jornais essa semana, envolvendo a CVM, diz respeito à lei das estatais. Isso saiu no Valor Econômico no dia 1º de março, uma notícia intitulada CVM e a Lei das Estatais. Em 2016, nós tivemos a promulgação da Lei 13.303, numa tentativa de livrar as estatais da influência política no momento da eleição de membros para os cargos de conselheiros de administração e de diretoria, e também no momento de tomada de decisões. E aí, essa lei 13.303, ela tem vários aspectos que dizem respeito a direito societário, como, por exemplo, questões referentes à elegibilidade de conselheiros e diretores. E em 2 ocasiões, a CVM, em 2 processos administrativos, a CVM já se manifestou no sentido de que ela tem sim a atribuição para verificar a aplicação da lei das estatais, portanto, a sociedades de economia mista, por exemplo, no que diz respeito a aspectos societários. Então, apesar da lei
ter um objetivo de livrar as empresas estatais de pressões políticas para a eleição de determinados membros e no processo de tomada de decisão, no que diz respeito a aspectos societários, a CVM avocou para si a competência para fazer essas análises, fazendo sempre, pelo menos nesses dois casos, uma análise teleológica e sistemática e não restritiva dos dispositivos da lei das estatais, que é um posicionamento bem-vindo da autarquia. Por fim, temos uma notícia também do dia 1º de março, já do final da semana, do jornal Valor Econômico, uma notícia feliz, que encerrou 17 anos de confusões entre o Banco Central e o CAD, no que diz respeito à competência para fazer análise de operações societárias envolvendo instituições financeiras. Ora, uma operação de fusão, de aquisição, de incorporação envolvendo instituições financeiras deveria ser analisada pelo Banco Central ou pelo CAD. Há 17 anos, as entidades se debatem para tentar determinar quem teria atribuição para isso, opiniões divergentes, pois os dois órgãos firmaram uma parceria que deu origem, alguns meses depois, a um memorando de entendimentos determinando que o Banco Central vai fazer uma análise prévia. Se houver risco de desequilíbrio sistêmico para o âmbito financeiro, essa análise vai caber ao Banco Central. Caso não seja a hipótese desse risco sistêmico, a análise caberia ao CAD, majoritariamente. Porém, entraram num acordo dizendo, olha, os dois órgãos vão se manifestar em maior ou menor grau. De qualquer forma, se um dos órgãos sinalizar negativamente para a operação, ela não pode acontecer. Então, isso é um fator muito positivo. E já sinalizaram também que vão trabalhar num projeto de lei complementar para que essas regras e esses parâmetros fiquem claros, para que as instituições financeiras saibam de antemão quais são os critérios que vão ser levados em consideração tanto pelo Banco Central quanto pelo CAD, para que haja segurança jurídica dos players na hora de fazer uma negociação como essa. Tudo bem? Pessoal, esse foi o nosso Direito Empresarial na Mídia, sexta-feira, as notícias dessa semana. Então, se quiserem se manter atualizados sobre o assunto, basta me seguir nas redes sociais. Você está vendo aqui o Instagram. Aqui no YouTube, você ativa a notificação do sininho para saber quando saírem novos vídeos, mas você já sabe que Direito Empresarial na Mídia, toda sexta-feira à tarde você já tem acesso a esse vídeo. Pode acompanhar também lá no Facebook. Eu encerro por aqui e vejo você no próximo. Até mais!